You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse clássico da dor de cotovelo, Just When I Needed You Most, super sucesso de Randy Van Warmer. Se você curte inglês, música, uma deliciosa balada, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Isso tudo para dizer que se você gosta de inglês, de música, de aprender online, você está no lugar certo. E hoje temos essa super música, essa balada, como eu disse, um clássico da dor de cotovelo. Quem é que não gosta de um clássico da dor de cotovelo? Just When I Needed You Most, de Randy Van Warmer. Uma música muito gostosa que tem bastante inglês para te ensinar. Olha, vamos ter conteúdo aí até de avançado, mas nada inacessível. Então, não importa em que momento você está aí no seu estudo de inglês, se você está começando agora, se você está no intermediário, se já está mais avançado, eu tenho certeza que você vai aprender e revisar coisas super importantes nessa aula. Aliás, se você ainda não conhece esse projeto, cada aula é dividida em 3 partes. Na parte 1 a gente vê letra e tradução. Na parte 2, estruturas do inglês que você aprende aqui com a música e leva para o seu dia a dia, para a sua conversação, para a sua vida prática em inglês. E na parte 3, a queridinha de muita gente, o passo a passo da pronúncia, para você arrasar no karaokê, para você melhorar o seu speaking, para você cantar a música com toda a propriedade. Ou seja, uma aula realmente completa para você aprender enquanto se diverte. E olha, ainda tem PDF gratuito para você lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro tá aí na descrição dessa aula. Já deixa seu like que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, vamos começar essa aula com a parte 1, letra e tradução. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: You packed in the morning. Você fez as malas de manhã. Eu stared out the window and olhei fixamente pela janela. Esse verbo to stare quer dizer você olhar fixamente, tá? Então, olhei fixamente pela janela e eu struggled for something to say. Lutei ou me esforcei por algo a dizer. You left in the rain without closing the door. Você saiu na chuva, sem fechar a porta. I didn't stand in your way. Eu não fiquei no seu caminho. Now I miss you more than I missed you before. Agora eu sinto sua falta mais do que eu sentia antes. And now, where I'll find comfort, God knows. E agora, onde encontrarei conforto? Só Deus sabe. Esse comfort aqui seria esse conforto no sentido de consolo, de ficar bem. 'Cause you left me just when I needed you most. Pois você me deixou justamente quando eu mais precisava de você. E aí o coro canta de novo, left me just when I needed you most. Me deixou justamente quando eu mais precisava de você. É possível também traduzir como precisei de você, tá? Então esse needed you most pode ser quando eu mais precisava de você or quando eu mais precisei de você. Now, most every morning I stare out the window. Agora, a maioria das manhãs, ou quase toda manhã, eu olho fixamente para fora da janela. And I think about where you might be. E eu penso sobre onde você pode estar. I've written you letters that I'd like to send. Eu escrevi cartas para você que eu gostaria de enviar. If you would just send one to me. Se você apenas enviasse uma para mim. 'Cause I need you more than I needed before. Pois eu preciso de você mais do que eu precisava antes. And now, where I'll find comfort, God knows. E agora, onde encontrarei conforto, só Deus sabe.
'Cause you left me just when I needed you most. Pois você me deixou justamente quando eu mais precisei or precisava de você. Left me just when I needed you most. Me deixou justamente quando eu mais precisei ou precisava de você. Então já percebeu que nessa estrofe aqui a gente teve praticamente os mesmos versos de uma outra estrofe que já apareceu antes. A única diferença foi na primeira linha, porque na outra estrofe o verbo era miss, no sentido de sentir sua falta. Então, I miss you more than I missed you before. Agora era o verbo need, precisar. Ok? Preciso de você agora mais do que eu precisava antes. E aí, depois desse ponto, tem um solo instrumental, depois volta no início da música, e depois nós temos de novo uma estrofe muito parecida com essa, com a diferença somente no primeiro verbo, que diz o seguinte: Now I love you more than I loved you before. Agora eu te amo mais do que eu amava antes. E o restante é exatamente igual. And now where I'll find comfort, God knows. E agora onde encontrarei conforto? Só Deus sabe. 'Cause you left me just when I needed you most. E aí repete algumas vezes esse último verso. Você me deixou justamente quando eu mais precisei ou precisava de você. Que dorzinha de cotovelo! Eu espero que você não esteja passando por nada disso agora, que essa letra não faça sentido pessoalmente para você e que você esteja somente apreciando uma boa balada, uma bela canção romântica. Afinal, quase sempre a gente tem aí no nosso top 10, nas nossas músicas favoritas, uma canção de amor, principalmente de amor não correspondido. Afinal, costumam ser canções bonitas, canções melodiosas, canções que dá vontade de cantar junto, de dançar junto, não é verdade? Mas também, se você tiver nesse momento, aproveita para cantar, para botar para fora essa emoção, ainda vai transformar isso num aprendizado de inglês. E depois que acabar essa aula, você vai lá na playlist da série Aprenda Inglês com Música, que já tem mais de 250 aulas, e escolhe uma música bem animada, bem alta astral, para você mudar de ânimos, ok? E continuar aprendendo inglês, olha só que legal. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com vocabulário. Logo na primeira frase da música, temos aí um verbo muito interessante para o seu dia a dia, principalmente se você gosta de viajar. Tell me, do you like traveling? If you are like me, you love traveling. And then you need to pack. Pack, fazer as malas, right? So, right in the first sentence here, logo na primeira frase, a gente tem You packed in the morning. Você fez as malas de manhã. So, it's super important that you remember that we are not going to always translate pack as empacotar. Ok? É muito importante que você lembre que nem sempre a gente vai traduzir pack como empacotar, although it is a possibility. Ok? Essa é, sim, uma possibilidade. Mas, na grande maioria das vezes, no dia a dia, quando a gente fala pack, a gente está se referindo a fazer as malas para uma viagem, para ir para casa de alguém, para dormir fora, para passar a noite fora, ok? So, let's practice. Vamos praticar com aquela frase que todo mundo gosta de ouvir, né? Comece a fazer as malas, vamos viajar. Comece a fazer as malas, vamos viajar. How would you say that in English? Speak out loud. I want to hear you. Fale em voz alta. Quero ouvir você. Start packing. We are traveling, or we are going to travel. All right? Start packing. We are going to travel. E aproveitando que a gente falou de pack, tanto como empacotar, quanto fazer as malas, eu vou te dar um bônus aqui, um conteúdo extra de uma expressão que você pode usar quando um lugar está muito cheio, lotado, crowded. You can also say this place is packed. Packed. Ok? Então, quando você ouvir alguém dizendo, oh, aquele lugar estava packed, quer dizer que estava muito cheio, lotado. So, how would you say, o lugar estava completamente lotado? O lugar estava completamente lotado. Speak out loud to practice your speaking. The place was completely packed. The place was completely packed. Very good.
Seguindo ainda com o nosso foco em vocabulário, temos a frase And I struggled for something to say. E eu lutei ou me esforcei por algo a dizer. Então, você já viu que to struggle é você lutar, se esforçar. E esse é um verbo muito comum em inglês. E você vai adaptar a tradução de acordo com o contexto. Às vezes, o que vai soar melhor é mesmo lutar. Outras vezes vai ser se esforçar. Às vezes vai ser o ralar. Sabe quando a gente fala assim, nossa, ele ralou para conseguir esse emprego? Então, poderia ser o verbo to struggle. Então, como é que você diria, por exemplo, eles ralam, ou eles lutam, ou eles se esforçam para viver com um salário mínimo? E olha, outra expansão de vocabulário aqui. Você sabe como se diz salário mínimo em inglês? Minimum wage. Minimum wage. So, eles ralam, eles se esforçam, eles lutam para viver com um salário mínimo. They struggle to live on a minimum wage. E olha só a preposição on aí. Tá? Então, para viver com um salário mínimo, seria a ideia de viver a base de um salário mínimo, tá? E a gente escolhe a preposição on nesse caso. So, they struggle to live on a minimum wage. E a gente também usa struggle, agora não como verbo, mas como substantivo, as a noun, no sentido de luta, esforço, numa expressão muito interessante, que vai poder ser traduzida de várias maneiras diferentes, por exemplo, tá difícil. Ou então, que dificuldade. Tanto quando você está contando alguma coisa, uma situação difícil para alguém, uma situação de struggle, e aí você termina com essa expressão, ou quando você escuta de alguém essa situação difícil e você, em resposta à pessoa, para mostrar que você está se solidarizando com ela, você pode dizer também, nossa, tipo, que difícil, que dificuldade, tá difícil. The struggle is real. The struggle is real. Struggle is real here. Bom, agora a gente vai passar para um olhar mais gramatical, mais estrutural. E para isso, eu coloquei aqui as 4 primeiras linhas da música. Vou pedir para você dar uma olhadinha, principalmente focando nas palavrinhas pintadas de laranja. Quem está ouvindo no podcast e não está vendo as palavrinhas pintadas de laranja, não esqueça de pegar o PDF gratuito lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música para você poder acompanhar e depois também revisar com os slides, ok? Então, nós temos aqui vários verbos no passado. Então, nós temos you packed, que é o passado do verbo to pack, empacotar, fazer as malas. Temos I stared out the window. Stared, passado do verbo stare, olhar fixamente para alguma coisa. Struggled, acabamos de ver no slide anterior, esse verbo to struggle, lutar. E até aqui tivemos então 3 verbos regulares. Repare que todos eles terminam em ed, uma característica de verbos regulares. Na sequência, nós temos you left in the rain. Você saiu, você partiu, ou seja, passado do verbo to leave, sair, partir, deixar algum lugar, um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Só para a gente lembrar, é o verbo que o passado dele vai ser uma palavra diferente. Não é somente acrescentar uma terminação, como a gente fez ali com os verbos regulares, ok? Então, com os verbos irregulares, a gente realmente tem que decorar a forma do passado. E aqui no caso, então, left é o passado de leave. E, finalmente, na última linha, I didn't stand in your way. Aqui nós temos, então, uma negativa no passado. Como é que a gente faz essa negativa? Colocando o auxiliar did e a partícula de negação not. A gente pode ter isso separado, I did not stand in your way, ou podemos ter a contração I didn't stand in your way. E repare que, uma vez que didn't já indica passado,
certo? Porque o did é o auxiliar de passado, o verbo to stand aparece na sua forma neutra. Nesse slide, então, a gente teve esse apanhado geral para você relembrar que os verbos no passado podem ser regulares ou irregulares e que, quando a gente vai usar esse verbo na negativa, a gente vai ter o auxiliar indo para o passado, no caso aqui, I didn't, e o verbo, então, na sua forma neutra. Agora, se você precisa aprender esse conteúdo ainda pela primeira vez, realmente conhecer os verbos em inglês, como colocar os verbos no passado, quem é o auxiliar de quem, quando que entra verbo auxiliar na frase e principalmente sem ter que se preocupar muito com gramatiquês, mas aprender de uma forma prática, eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é realmente meu curso passo a passo que foca na fala e vai te ajudar muito a aprender tudo isso de uma forma muito leve, muito gostosa e muito prática. Aqui na série a gente sempre faz revisões importantíssimas, aprende coisas importantes de acordo com o que a música traz pra gente. Lá no curso intensivo, a gente aprende de forma aprofundada e detalhada passo a passo, começando do zero. Então, se você quiser saber mais, já clica aí no link que está na descrição dessa aula. Eu já falo aqui também, que é o www.intensivo.teachermilena.com, que além de explicações detalhadas, você também, claro, tem a possibilidade de tirar as suas dúvidas comigo, participar das aulas ao vivo no curso e ter as suas atividades em vídeo corrigidas por mim. São atividades que você vai fazer, vai mandar o vídeo, eu vou te dar feedback personalizado na sua pronúncia, na sua construção, ou seja, uma estrutura completa para você aprender de verdade, no conforto da sua casa, no seu tempo, com todos os benefícios de aulas online e ao mesmo tempo com o meu acompanhamento de pertinho. Vale super a pena, tem 30 dias de garantia incondicional, então olha, não esquece, dá uma olhadinha lá no intensivo que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora temos mais uma revisão de gramática na seguinte frase: I've written new letters that I'd like to send. Eu escrevi cartas para você que eu gostaria de enviar. Bom, a gente acabou de ver no slide anterior um monte de verbos no passado, certo? E agora a gente tem aqui quem? Ele, o famoso present perfect. Não temos o passado, não temos simplesmente I wrote you letters, ok? Em português não há diferença. A tradução seria exatamente a mesma se em inglês estivesse escrito I wrote you letters. Mas não temos I wrote e sim I've written. Por quê? Why is that? Do you know? Do you know? Do you know? Bom, a ideia aqui é abrir um túnel do tempo. Não simplesmente dizer que ele escreveu uma carta para ela ontem, por exemplo, mas sim que desde um momento no passado, possivelmente desde que ela se foi, até hoje, ele escreveu várias cartas. E é justamente quando a gente quer enfatizar que a experiência aconteceu ao longo do tempo, ao longo de um tempo que iniciou no passado e se estende até o presente, que vamos usar o present perfect. E a formação desse tempo verbal tem o have como verbo auxiliar, por isso que tem ali I've, está contraído. Se nós separarmos, vamos ter I have written. Written é o particípio do verbo to write. Então, write, wrote, written. Alright? Então, essa é a construção, a forma do present perfect sempre vai ter o have como auxiliar, sempre vai ter o verbo principal no particípio. Present perfect é, sem dúvida, um tópico que merece muita atenção. Lá no curso intensivo a gente tem diversas aulas dedicadas ao present perfect, mas é claro que aqui a gente também vai praticar. Então vou te dar duas frases que a gente usa muito no dia a dia, frases muito comuns. Uma a gente vai usar no passado e a outra no present perfect. E você vai pensar aí quem é quem. Então vamos pensar o seguinte: saiu um filme no mês passado. Todo mundo falando desse filme, todo mundo quer ver esse filme, e você assistiu, você viu esse filme ontem. Como é que você diria? Eu vi esse filme ontem. I saw this movie yesterday. I saw this movie yesterday. Ok? Também pode ser film, alright? If you said, I saw this film yesterday, that's correct as well. Agora, vamos imaginar que você não viu o filme ainda. Desde que o filme saiu até agora, você ainda não viu. How would you say that in English?
I haven't seen the movie yet. I haven't seen the movie or the film yet. E aqui você opta pelo present perfect porque você quer abrir esse túnel do tempo. A ideia é que desde que o filme saiu até agora, você ainda não o assistiu. Falei pra você que essa parte 2 estava caprichada, né? Aliás, se a série Aprenda Inglês com Música te ajuda de alguma forma a aprender inglês, a revisar coisas importantes, a encontrar uma maneira divertida de se manter sempre aprendendo inglês, considere a possibilidade de apoiar esse projeto fazendo uma doação de qualquer valor para a chave Pix, tipo e-mail hello@teachermilena.com, tá aí na sua tela, ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas aqui da série, em áudio, como vai para o podcast, em vídeo, como aparece aqui no YouTube, e já com os PDFs também, com todas as anotações, para você fazer download, para guardar esse material com você offline e ainda por cima dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para saber mais, clica no link que está aí na descrição dessa aula. Now let's move on to part 3 of this class to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Just When I Needed You Most, bem bonito. Começando então, e aqui eu coloquei as frases divididas exatamente como a gente ouve na música, que às vezes dá uma cortada assim meio no meio da frase, né? You packed in the morning, I stared out the window and I... Fica assim meio em suspensão. Então a gente vai ter You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. Então, eu acho que a maior dificuldade aqui não é a pronúncia das palavras em si, é fazer realmente essa divisão rítmica, tá? Se não ficar perfeita, esse struggled for something to say, não tem problema, você tem que conseguir chegar no final da frase no momento correto, ok? You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. É interessante reparar que esse didn't muitas vezes soa assim, didn't. Esse DN é como um som para dentro. Você bota a língua no céu da boca para fazer o D e já tá ali pro N, né? Didn't, tá? Então você não precisa fazer didn't, como se tivesse um I no meio, tá? I didn't stand in your way. Let's practice. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Seguindo, e a gente mantém aquela divisão um pouco suspensa. Now, I miss you more than I missed you before, and now, where I'll find comfort, God knows. Where I'll find comfort. Atenção que comfort, a gente tem MF. É muito, muito estranho para nós falantes de português esse encontro consonantal. MF. Como assim? Não pode ter M antes de F. But in English, it's possible, ok? Em inglês pode. Então, where I'll find comfort, ok? E não é comfort, tá? Comfort. Então, essas vogais, esses O's, não são O, é meio comfort, ok? Where I'll find comfort, God knows. Que esse God knows é bem desenhadinho, né? God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Needed you most. Atenção que a gente tem needed no passado, tá? Então, o início dessa palavra, é I, porque a gente tem dois E's juntos, e dois E's juntos sempre soam I, tá? Já o último é curtinho, needed, ok? Needed you most. Let's practice. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows, 'cause you left me
just when I needed you most. E aí repete só o left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Seguindo. Now most every morning I stare out the window and I... Fica sempre cortadinho esse window and I. Think about where you might be. Esse think about também fica rapidinho. Stare out the window and I think about where you might be. Ok? I've written you letters that I'd like to send. Esse written também é um pouco como aquele didn't, que o som vai para dentro. Tá? Então não é written you letters, né? Esse E não tem ataque. I've written you letters that I'd like to send. If you would just send one to me. Let's practice. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've written you letters that I'd like to send. If you would just send one to me. 'Cause I need you more than I needed before and now. Where I'll find comfort, God knows. Esse final aqui igual a gente já viu antes. 'Cause you left me just when I needed you most. Então aqui a única diferença são as duas primeiras linhas de uma estrofe que a gente já viu anteriormente. Então, 'cause I need you more than I needed before and now. Let's practice. 'Cause I need you more than I needed before and now. Where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. E aí repete, left me just when I needed you most. Depois, volta no início, ok? E a gente vai ter uma estrofe muito parecida com essa. A única diferença vai ser lá no comecinho, vai ser Now I love you more than I loved you before. Tá? Now I love you more than I loved you before. And now, e aí o restante todo igualzinho que a gente já vai cantar, porque a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa, que você tenha revisado coisas importantes e principalmente que você tenha se divertido muito, tenha curtido muito. Afinal, o objetivo aqui é te trazer conhecimento de forma lúdica, porque essa, sem dúvida, é a melhor maneira de aprender. Quando você aprende se divertindo, realmente a informação fica ali por muito mais tempo. Parece que gruda em você que nem um chicletinho e você não consegue esquecer. Se você curtiu essa aula, não vá embora sem deixar o seu like. E claro que se você ainda não se inscreveu no canal ou não está acompanhando o podcast, esse é um excelente momento para você já apertar esse botão aí de se inscrever, de seguir. Muito obrigada pela sua audiência hoje. Eu vou adorar se você deixar um comentário aí para mim contando o que é que você achou dessa aula. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! And now, of course, let's sing! You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before and now. Where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've written you letters that I'd like to send. If you would just send one to me. 'Cause I need you more than I
I needed before and now, where I'll find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I love you more than I loved you before, and now where I'll find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. Yeah, you left me just when I needed you most. You left me just when I needed you most.